mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia rumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Dispor minhas fraquezas, defeitos e falhas não vão esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Toma o luto em festa, a vergonha em glória, traz belezas às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, vai de ossos soldado, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Toma um luto em festa, a vergonha em glória, traz belezas das cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida a um sepulcro, vai de ossos soldado, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Aleluia. Estamos numa série de mensagens Como lidar com pessoas difíceis. Hoje vamos falar sobre como lidar com pessoas rancorosas. 3 textos da Bíblia. Primeiro, Levítico 19, versículos 17 e 18.
Não guardes ódio no coração contra o teu irmão. Não procures vingança, nem guardes rancor contra alguém do teu povo, mas ama o teu próximo como a ti mesmo. O outro texto de Hebreus 12:15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação e contamine a muitos. Por fim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e blasfêmia, bem como de toda malícia. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Esse é um ponto delicado da convivência humana, o rancor. Muitas vezes nós provocamos o rancor em alguém por uma ofensa cometida, por um erro que causou um prejuízo, um dano. E essa pessoa se relaciona conosco agora atravessada por esse rancor. Como é difícil sustentar uma relação assim, onde você percebe que o outro tem rancor em relação a você. Muitas vezes isso acontece dentro do ambiente de trabalho, dentro da família, dentro do lar. É um assunto delicado. Por vezes também não é uma pessoa exatamente rancorosa com você, mas é rancorosa com outro. E você se relaciona com ela e esse rancor que ela sustenta acaba contaminando e dificultando a relação entre vocês. Bom, vamos então pensar algumas ideias de como lidar com uma pessoa rancorosa. Primeira coisa que eu quero dizer: reconheça que o rancor na vida dessa pessoa é uma dor que não encontrou palavras. É uma dor não simbolizada. Hebreus diz assim: evite raiz de amargura. Há dores que elas nos atingem de uma forma tão grande e a gente não consegue falar sobre aquilo. O rancor é uma dor que não encontra palavras, que não consegue se expressar. É algo que fica curto-circuitado dentro de você mesmo, dando giro no seu coração, na sua mente. O rancor é como uma repetição, ele se presentifica o tempo todo. É como algo que colou em você e a pessoa então vai carregar aquilo. O rancor, ele não para. E a pessoa, quando ela está rancorosa, ela é alguém muitas vezes fixada numa narrativa de injustiça. Você errou comigo, você cometeu uma injustiça comigo, você me traiu, você me ofendeu, você me feriu, você me prejudicou, você provocou um dano. E essa narrativa de injustiça, ela é algo real, que está ali. É uma ferida que não para de sangrar. E a pessoa, quando ela até acusa, mas ela não consegue falar sobre essa dor, muitas vezes tratar esse assunto, tentar sair daquela posição de alguém que foi vitimizado, atingido, para tentar olhar com outro olhar, para tentar perdoar, para tentar compreender, para tentar construir um novo caminho, é muito difícil. Principalmente quando você erra com alguém e essa pessoa está cheia de rancor no peito, né, para contigo. Ou é alguém que carrega um rancor em relação a outra pessoa, não a você, mas a convivência com essa pessoa rancorosa, ela é bem difícil. Vamos pensar aqui um exemplo prático, né? Você tem um colega de trabalho que sempre relembra de uma situação antiga em que ele foi prejudicado.
Então você está no meio de uma reunião, vem um assunto, daqui a pouco ele vem e traz aquilo que aconteceu no passado de novo. Você está numa conversa informal e aí alguém fala alguma coisa que lembra algo para ele e ele traz aquela dor de novo. Né? Ou seja, ele não consegue sair daquele discurso. Né? E muitas vezes você reage com irritação. Né? Ah, lá vem você de novo com essa mesma história, é sempre com esse rancor. Ou então quando é algo contigo. Ah, não é possível, já te pedi perdão, já te pedi desculpas, não é possível que você continue alimentando esse rancor. Né? E a gente às vezes reage dessa maneira. Mas se nós chegássemos para essa pessoa em particular e falássemos assim, a verdade é que isso ainda dói muito dentro de você, ainda machuca muito o teu peito, não é? Vamos conversar sobre isso. De verdade. Eu sei que nós já discutimos, eu já te pedi perdão, mas eu acho que tem alguma coisa que ainda não foi dita. Vamos conversar. Ou então, quando esse rancor é em relativo a outra pessoa, não a você. E aí você fala, vamos conversar sobre essa dor que te machuca tanto. Você precisa falar sobre isso. Porque é falando que a gente faz um movimento, sai de uma posição petrificada, de um sentido só, começa a olhar com outros ângulos, e aquilo é a possibilidade de tentar ressignificar, sair desse discurso. Você não tem como ficar eternamente, por mais que você tenha errado, preso a essa narrativa rancorosa. Como também, de fato, é muito difícil lidar com alguém rancoroso, que sustenta o rancor relativo a uma outra pessoa, mas atrapalha na convivência. Então, a primeira ideia é isso, é compreender que o rancor é uma dor que não encontrou palavras e aí enfrentar isso, se colocando como uma escuta verdadeira, como um coração sincero, como alguém que quer tratar de novo aquilo, porque talvez algumas palavras que não foram ditas serão ditas e aí esse rancor começa a se dissolver. Uma segunda coisa é que você precisa estabelecer limites. Mesmo que essa pessoa tenha um rancor contigo por conta de um erro que você cometeu, você precisa estabelecer limites. Né? Efésios diz assim, livre-se de toda amargura, ira e malícia. O amor cristão não é permissividade, não é ausência de limites, não é laissez-faire, laissez-passer, não é eu tolero tudo. Não é isso. Imagina assim, um familiar que vive jogando na sua cara um erro que você cometeu no passado. Cada conversa vira uma acusação. Às vezes isso dentro do próprio lar. Lidar com isso, com amor, não significa ouvir passivamente. Talvez você tenha que dizer com firmeza, olha, realmente eu errei, eu já me arrependi, eu já te pedi perdão, eu errei, mas eu não tenho como fazer do meu erro a retórica da minha vida. Eu compreendo o seu rancor, mas eu não posso entrar nesse rancor, não posso ser capturado pelo meu erro, o erro que eu cometi, e agora para todo sempre eu estarei desgraçado por conta desse erro. Eu não vou me aprisionar a essa narrativa, eu não vou ficar ancorado a isso que está me destruindo. Então eu vou colocar um limite. Eu lamento, mas a gente, então, vamos deixar de nos falar, a gente vai dar um tempo, a gente vai se afastar, se for o caso. Isso não é falta de amor, isso é colocar limites. Né? Amar ao próximo como a si mesmo envolve se amar também. Você é maior do que os seus erros, você é maior do que suas ofensas, você é maior do que seus descaminhos, você não tem o tamanho das feridas que você causou. E por mais que você tenha se arrependido e tenha pedido perdão e tenha tentado consertar, e há coisas que não têm conserto, você não pode ficar com a sua vida capturada para sempre por conta daquele erro.
mesmo que essa pessoa seja uma pessoa querida, esteja com rancor e considere-se justa no seu rancor, mas você tem que colocar um limite. É duro isso, né? Mas às vezes a gente precisa colocar um limite. Vamos parar com isso agora. Terceira ideia, né? É um tema muito delicado, é difícil, né? A gente precisa realmente praticar o perdão não como uma emoção, mas como um ato libertador, né? O apóstolo Paulo diz, perdoando-se mutuamente um ao outro, como Deus perdoou em Cristo. Deus nos perdoou em Cristo. Ou seja, é uma decisão ética. As comunidades naquela época viviam com grandes conflitos, pode acreditar. A gente às vezes idealiza, né? Pensa que o cristão da igreja primitiva era alguma coisa assim, extraterrestre, espiritualmente falando. Não, era gente como a gente, famílias como as nossas. E tinham muitos conflitos, e o perdão era a única condição de subsistência, né, de se manter a comunidade de fé. Às vezes a pessoa não aceita o seu perdão. O que é o perdão? O pedido de perdão. Pedido de perdão é quando não há como remediar, não há como pedir desculpas, não há como... Eu vou lá e conserto o seu carro, eu troco para você, eu compro algo novo. Por vezes, a gente fere alguém e não há conserto. Aí que entra o pedido de perdão. E o pedido de perdão é muito difícil, não para você que está pedindo perdão, mas para o outro. De fato, quem perdoa se humilha, porque a pessoa tem que aceitar o dano e dizer, ou eu perdoo, ou eu rompo com essa pessoa, porque ela não vai conseguir consertar a ferida que ela causou. É como uma ofensa, né? Alguém te ofende, por mais que você tenha perdoado, a verdade é que sempre quando você vê a pessoa, vem aquela dor, porque quando a gente fere o espírito, a alma de alguém, essa ferida é eterna. É alguma coisa muito difícil. Nós não somos como Deus que esquece, né? Por vezes esquecemos muitas coisas, mas não tudo, né? Por isso que é tão complexa a convivência. Então você pediu perdão, a pessoa precisa do tempo dela. E talvez esse tempo nunca chegue. A gente tem que entender que às vezes as pessoas alimentam rancores e vão morrer com esse rancor. E a gente precisa entender isso, aceitar. Aceitar que a vida continua, porque a vida não para nada, nem para o luto. A vida não para. E você vai precisar andar e você errou com aquela pessoa, mas você conhecerá outras pessoas e você vai poder fazer diferente. E é assim que a vida vai se dando e a gente vai evoluindo, crescendo, porque a vida não para. Por vezes também, né, abrindo agora, mudando um pouco, quando a gente está com rancor, é só o perdão mesmo. E o perdão é isso, é aceitar o dano, é aceitar o prejuízo e dizer, eu preciso só tirar o meu coração dessa grade, eu preciso tirar esse grilhão que aprisiona a minha alma, porque o rancor é como uma prisão, uma sequidão de ossos, né? É uma amargura sem fim. Então, o perdão precisa ser uma realidade. Falar sobre isso, né? Abrir espaço para o perdão é abrir espaço para a ressignificação, é abrir espaço para o novo, é abrir espaço para o criativo, é abrir espaço para a graça. Que me remete ao quarto e último ponto, que é uma expressão maravilhosa da Bíblia, quando o apóstolo Paulo diz assim, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Em Hebreus. O apóstolo Paulo não, o autor aos Hebreus. Ele diz, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Uma expressão maravilhosa. Isso é profundo, né? Porque o rancor, ele não é só um sentimento. Ele é uma forma de se retirar da experiência da graça. Você não consegue perdoar. Você não consegue exercer graça. E você exclui o outro e se exclui.
Pessoa rancorosa vive numa lógica de dívida eterna. Não é fácil. Imagina em um grupo da igreja ou da família, alguém sempre cria divisões, revive conflitos, espalha tensão, é uma pessoa rancorosa, está sempre trazendo aquela dor não falada, aquela dor não perdoada, aquela dor que também não encontra limites e traz. Mas você pode escolher não entrar nessa dinâmica, você pode escolher não alimentar esse rancor, não alimentar a fofoca, né? Não tomar partido impulsivamente, não amplificar a dor. Tem pessoas que elas não percebem, mas elas gozam nisso, né? Um prazer psíquico de estar sempre trazendo algo que vai mortificar, porque é assim que elas estão. Elas precisam se sentir entre semelhantes, possuídos pelo rancor. Ser bondoso e compassivo não é ser ingênuo. E você, quando percebe isso, você tem que sair fora. Isso talvez seja um dos grandes problemas das nossas comunidades, né? As pessoas que vivem causando divisões, rupturas, fofocas, alimentando rancor, elas vivem disso, elas se escondem atrás disso, e a maioria do nosso povo não tem esse discernimento espiritual para simplesmente sair de perto. Ou seja, ao invés de colocar lenha na fogueira. Lidar com pessoas rancorosas não é fácil, mas é algo necessário. Lidar com alguém que esteja rancoroso contigo por um erro que você cometeu também é muito difícil, mas você precisa lidar com isso. Eu aí sugeri 4 pontos que eu sugiro, né, novamente, que você ouça de novo, que você repense, porque na verdade a responsabilidade da sua vida é sua. E você precisa tomar a sua vida pelas rédeas. Você não precisa ser capturado pelo rancor de ninguém, mesmo que tenha tido por base um erro que você cometeu. E em relação a outras pessoas que são rancorosas, em relação a outros, mas é da sua convivência, não alimente isso. Nós não temos que excluir ninguém da graça de Deus, muito pelo contrário. A gente precisa falar mais do perdão, da aceitação, do acolhimento. Esse mundo já está muito abrutalhado e violento. E a gente precisa realmente ser um pacificador, como disse Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Que a reflexão sobre esse tema tão difícil possa trazer para você caminhos e que o Senhor renove sua coragem e seu amor. Feche seus olhos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com a sua vida e família no transcorrer dessa semana, dando a você e a todos dias abençoados e abençoadores. Amém. Forte abraço.